Salário das funcionárias responsáveis por cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos da influenciadora Virgínia Fonseca com o cantor Zé Felipe, foi exposto na internet e acabou dividindo opiniões entre os fãs do casal. A questão é que as babás até viajam com os artistas e recebem um valor considerado questionável, tendo em vista o padrão de vida dos patrões. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Dai. Eu admito que eu não estou acompanhando essa história, então eu não tenho ideia de qual é o salário. Vou descobrir aqui junto com quem está nos assistindo. Então, Sophie, tem questionamento sobre é um valor bom, não é um valor bom, é um valor digno, não é um valor digno. Mas antes de tudo, eu acho que vale a gente lembrar, vale a gente falar uma coisa. A Virgínia Fonseca, ela é uma dessas pessoas realmente muito influentes na internet. Ela criou algumas marcas que foram bem interessantes, como a WePick, que aí essa WePink, por exemplo, no ano passado, foi uma das recordistas na Black Friday de reclamações e de pessoas que compraram produtos e demoraram meses para receber. Existe dentro de algumas empresas uma estratégia que é você vender sem ter um estoque suficiente para atender essa demanda. E aí você vai vendendo de acordo com a demanda, e juridicamente não tem nada que impeça a Virgínia de fazer isso, por exemplo, porque está lá, quando você faz a compra, tem um prazo que pode demorar, e aí eu estou juntando, tá, gente? Não é um valor. É, não é o prazo que realmente está no site, mas, por exemplo, ela coloca que você pode receber em até 90 dias a partir da data da compra. Então, é prazo suficiente para se fazer isso, né? Para se receber o dinheiro para depois gerar o produto. E é uma estratégia que muitas empresas utilizam. Dito isso, para a gente entender o contexto de que a Virgínia ela não é só aquela influenciadora jeitosa das redes sociais, ela tem um império e uma estrutura por trás que é muito maior do que isso. E ela é casada com o Zé Felipe, que é um cantor com um cachê alto, a gente vai falar o valor desse cachê também. E esse cantor é filho de um outro cantor famoso, um sertanejo, que é o Leonardo, que inclusive foi incluído no ano passado na lista da ficha suja do Ministério Público do Trabalho, por trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão na Fazenda Talismã, que é registrada pelo nome de Leonardo. Ele esclareceu, mas ainda assim é o nome dele, a fazenda dele que está lá. O esclarecimento foi, ele locou, né, um pedaço da fazenda para uma outra pessoa que utilizou dessa forma, enfim. É importante que a gente entenda esse contexto para mostrar agora, e aí eu vou te pedir para trazer a matéria do portal UAI, por favor, Sofia. Que a matéria fala sobre a divulgação desse salário. De acordo com a divulgação, o salário é de aproximadamente R$ 9.000, sendo que em casos de viagens, as funcionárias, que são as babás das crianças, recebem um adicional de R$ 700 por dia. E eu não tô. E essas viagens elas são frequentes, tá? É um tipo de galera que vai para a praia e leva babá, porque não consegue cuidar dos próprios filhos, que consegue ter, mas não consegue cuidar dos próprios filhos, e é bom que tenha dinheiro para ter essa rede de apoio. Que bom quem tem, né? É ótimo. Mas vai para a Disney, leva os filhos. E a babá também, as babás elas são levadas. Isso já gerou muita polêmica na própria internet, porque se a ideia é férias, né, por que não curtir a maternagem, curtir os filhos, e no caso também né, a paternidade, curtir os filhos, porque sempre essa necessidade de suporte de outras pessoas. Às vezes, inclusive, não sei se vocês sabem, mas muitas dessas viagens que são feitas por pessoas, por celebridades, envolve ter um fotógrafo particular. As fotos são feitas com câmeras profissionais, porque o conteúdo para a internet é o que vende. É interessante para as pessoas terem esse conteúdo para a internet. Então, tem todo um contexto aí por trás dessas viagens que muitas pessoas acham que é viagem de férias e na verdade não é. E aí, continuando na matéria do Portal AI, né, nos comentários, as pessoas realmente se revoltaram,
por causa do salário. E aí, nos comentários da publicação, internautas dividiram opiniões. Alguns falaram, entre aspas, ainda pouco, elas fazem o papel de mães 24 horas. Outro comentou, aqui onde eu moro, R$ 700 é o valor do mês todinho, né? Que é o valor que é pago para as funcionárias ali no mês inteiro, que é um valor análogo à escravidão. É importante que a gente fale sobre isso. Pagar um valor abaixo do salário mínimo para uma pessoa que está de dedicação exclusiva ali com os Isso é filhos, né? ilegal. Por função Isso de... é ilegal. Exatamente, é ilegal. Vou te pedir, Sofia, porque assim tem alguns desdobramentos. Daqui a pouco eu falo do valor do salário do cachê de um show do Zé Felipe e do valor que é estimado hoje o patrimônio da Virgínia. Mas eu vou te pedir, antes de tudo, para abrir o Estadão, porque a Virgínia, ela é uma das pessoas que está envolvida com isso aí. A CPI das Bets, eu acho que vale a pena a gente lembrar disso. A CPI das Bets, inclusive, é uma, como a gente pode ver, né? Foi atualizada essa matéria às 5 horas da tarde de hoje. É uma Break News que a Virgínia Fonseca vai ser ouvida na CPI das Bets e advogada ex-BBB, né? CPI das Bets vai ouvir a influenciadora Virgínia Fonseca e a advogada ex-BBB, que é uma outra pessoa. A influenciadora com mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais, que é a Virgínia Fonseca, e a advogada ex-BBB vão ser ouvidas entre os dias 13 e 14 de maio. Vou te pedir para descer um pouquinho, Sofia, por favor. Né, a comissão parlamentar vai, né, ouvir essas duas pessoas, tanto a Virgínia quanto a Adélia. Pronto, é exatamente aí, Sofia, por favor. Que a Soraya Tronic, né, destacou a importância de ouvir esses influenciadores, inclusive porque a Virgínia Fonseca ela tem um tipo de contrato que foi exposto no mês passado, no começo de abril, pela revista Piauí. O contrato da Virgínia é o seguinte: ela recebia um valor milionário para divulgar as bets, mas ela também recebia um valor proporcional ao que as pessoas perdiam quando investiam seus dinheiros ali, quando entravam pelo seu link. Então, isso é extremamente perigoso. A gente está falando de quem está lucrando com a miséria, a pobreza de uma outra pessoa. E alguém pergunta aqui no chat, advogada é a Adélia? Exatamente, a advogada ex-BBB que está sendo citada aí é a Adélia, que também será ouvida entre essas datas, de acordo com a, a solicitação da CPI das Bets. E uma coisa, Sofia, eu não sei se vão receber também o Cauã Raymond, ele também divulga Bets. Não sei quem será, mas será recebido, porque a gente acompanha também a CPI das Bets, e a gente já falou sobre o quanto espetaculoso isso é. Mas, infelizmente, muita gente, como a Virgínia, a Deolane Bezerra e outras pessoas, elas precisam ser ouvidas porque elas divulgam, falar ali, né, do Gustavo Lima, por exemplo, também, né? Essas pessoas divulgam, ganham com a miséria, ganham com a perda de dinheiro do outro. Dito isso, eu vou te pedir uma coisa, Sofia, eu vou te pedir para colocar a terceira matéria, porque tem mais, tá? A Virgínia, nessa semana, também virou piada para Felipe Neto e sua namorada. Tem vários questionamentos com esse tipo de treta na internet, mas só que eles zombaram da Virgínia Fonseca, por exemplo, porque ela faz muita publicidade. E, segundo o Felipe Neto e a namorada Juliane, é, ela teve um deslize quando ela escreveu ali o nome de Freud. Ela falou que é Freud, alguma coisa Freud. Vou te pedir para descer para a gente ver a imagem. Eu lembrei, lembrando, estou tentando lembrar agora como ela escreveu. Pronto, é exatamente isso. Nem Freud explica, tem que respeitar essa promo. E aí isso virou uma zoada, uma gozação, porque foi uma gafe. Eu realmente acredito que no caso da Virgínia isso é pensado, isso não é uma gafe, isso é pensado para exatamente causar a viralização. Mas é algo tão estranho, né, quando a gente vê a proporção que a Virgínia toma, que até Felipe Neto e a namorada se dedicaram a questionar isso, que eles bem sabem como funciona isso, né? Eles bem Uhum. sabem que isso é para gerar engajamento, para gerar Sim. visibilidade, sabe? E a gente tem outras questões que são muito mais graves para questionar a Virgínia, que seria, por exemplo, o dinheiro
das bets que ela, né, divulga, e esse dinheiro, um valor, né, uma fortuna estimada, assim, e disse que ia falar da fortuna de Virgínia, até. A fortuna da Virgínia Fonseca é estimada em 400 milhões de reais, fruto de trabalho como influenciadora digital e empresária. Ela tem, além da WePink, também a linha de produtos infantis Marias Baby. A revista Forbes estimou que a WePink, só essa empresa, com 2 anos de atuação, faturou cerca de 378 milhões de reais. Ela também tem outras divulgações, ela já declarou renda mensal de mais de meio milhão por mês, então, e um total de 6 milhões por ano. Em 2022 foi quando a própria WePink, o faturamento dessa empresa chegou a 168 milhões. Então, ela vem ganhando muito dinheiro e visibilidade, e aí é uma crítica minha, tá, gente? Essa transformação das crianças ali, do nome das crianças em uma marca, existe toda uma estratégia de venda que essa galera faz para ganhar dinheiro, inclusive a própria maternagem, a paternidade, a viagem em família, tudo isso, na minha concepção, também vai muito do que se trabalha para ganhar dinheiro. Né? E uma pessoa que tem um faturamento anual de 6 milhões poderia sim pagar um valor um pouco maior para as babás dos seus filhos, na minha concepção. Que a gente está falando de pessoas milionárias, e isso a gente fala na fortuna apenas da Virgínia, sem entrar no patrimônio do Zé Felipe, que é o filho do cantor Leonardo. Deixa eu só confirmar aqui, né, que o Zé Felipe, inclusive, é uma das pessoas, ele tem uma fortuna, de acordo com a Forbes do ano passado, ele tem uma fortuna estimada em 110 milhões. Isso por causa dos cachês que ele recebe, cada show dele, o cachê gira em torno de 100 mil reais. Só o show. E a gente está falando de uma pessoa que ganha muito com internet. A gente está falando de pessoas que são milionárias, e isso fora a herança que o Zé Felipe tem por ser filho do Leonardo. Então, assim, eu concordo com a turma que achou pouco, tá? Não sei vocês. E aí eu vou perguntar para a Sofia. Sofia, o que é que você acha? Olha, eu tô de acordo. Eu realmente acho que isso não é muito considerando o quanto que eles ganham. Dito isso, não me surpreende. Não me surpreende porque a gente sabe como o capitalismo funciona. O capitalismo, a ideia é sempre aumentar a margem de lucro. Sempre aumentar, aumentar, aumentar cada vez mais. Então, às vezes a gente tem essa ideia de, não, eles têm muito dinheiro, eles não precisam de mais. Gente, eles sempre vão atrás de mais. Nunca tem o suficiente. E se você consegue reduzir o trabalho das pessoas que trabalham para você, isso é aumentar as taxas de lucro. Então, não é surpreendente que vá nesse sentido. E isso se torna ainda mais verdade dentro de um país como o Brasil, que é um país que tem uma herança escravista. E então aqui a nossa burguesia, ela tem muito essa ideia de que assim, como que eu vou aumentar minha taxa de lucro? Explorando mais o trabalhador. A ideia de, por exemplo, investir capital para aumentar a produtividade dos seus negócios e tal, não. Não. Eu vou atirar o salário, eu vou atirar a folga do trabalhador. Então é esperado. Tá certo? Não, não tá certo. Mas assim, não surpreende. Porque se você se surpreende com isso, desculpa em que mundo você está vivendo. E indo um pouco além, tá, eu queria levantar uma outra questão, que é a questão do próprio trabalho de babá. Porque é uma coisa também a se pensar que o trabalho de babá é basicamente você pegar o trabalho reprodutivo, e quando eu falo em trabalho reprodutivo, gente, eu não estou falando só da reprodução biológica. O trabalho reprodutivo aí inclui também a questão de cuidar da casa, cuidar das crianças, etc. E passar isso para uma outra mulher para que aquela mulher possa fazer ainda mais dinheiro, né? Então, assim, para que uma mulher como a Virgínia possa fazer seus milhões, ela tem que pegar o trabalho reprodutivo dela, e é dela, porque na nossa sociedade patriarcal, misógina, o trabalho reprodutivo sempre é da mulher, nunca é do homem.
e jogar para uma outra mulher que vai ser mais explorada ainda. Então, é assim, repito, tá certo? Não tá certo, mas nada novo sob o sol. Enfim, Pois é, é isso. Sophie. Pois é, e só uma pontuação, né? Alguém falou aqui sobre monetização dos filhos. Não sei se esse seria o termo, mas é muito comum, e aí a gente tem, né, em toda a internet, uma divulgação que as pessoas acabam lucrando, sim, com essa ideia de família. Ontem a gente falou da Paula Oliveira, como ela fala que perdeu o contrato em entrevista para o Roda Viva, ela fala que perdeu o contrato justamente porque ela não tinha uma imagem materna, porque ela foi vista ela não tinha uma imagem familiar para aquela publicidade, para aquela propaganda que ela faria, pelo fato de não ser mãe. E a crítica não é quem vai cuidar dos filhos, ter babá ou não ter babá, é justamente a importância da remuneração digna para os funcionários, sobretudo esses que trabalham 24 horas, é, para, né, essas famílias que podem prover esse pagamento né, dos cuidados, né? Já que está se terceirizando esses cuidados, que pague de forma digna. E só uma coisa, tá? Alguém comentou aqui sobre a fortuna de Leonardo, que ele só deixa o espólio depois que ele falecer, é verdade, mas só uma fazenda do Leonardo, por exemplo, custa 60 milhões, que é essa fazenda Talismã. Só essa fazenda. É isso, Sofia. Perfeito. Ficamos então por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.